Boa tarde a todas e todos. Quando ponto em mais um encontro, série Encontros com a Medicina do Trabalho. Eu sou Márcia Bandini, com o professor Sérgio. Duas boas-vindas a todos os participantes, em especial nosso palestrante convidado de hoje, o Dr. José Marcelo Penteado, que está apresenta. Posso lembrar começar o nosso encontro lembrando que a medicina do trabalho é uma especialidade com as relações entre homens e mulheres trabalhadoras e seu trabalho, visando não somente a prevenção dos acidentes e doenças, mas também a saúde e a qualidade de vida. Nós temos por objetivo assegurar ou facilitar aos indivíduos e ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua de suas condições de saúde, seja na dimensão física e também a interação entre as pessoas e delas com o seu ambiente social e de trabalho. São muitas as áreas de atuação de um médico ou de uma médica de trabalho, e é isso que motiva o nosso encontro. Hoje, sobre a experiência com perícia médica, tenho a alegria de ver o doutor José Marcelo Penteado, que é cirurgião geral, com formação clínica e residência médica da Universidade Estadual de Londrina, especialista em medicina do trabalho e em medicina legal e ciências médicas. Doutor, posso até explicar um pouquinho depois o que é essa especialidade de medicina legal. Ele também é médico perito judicial ad hoc, com área nas varas do trabalho do Norte Paranaense de 16 anos, já atingiu uma marca de mais de 10 mil cirúrgicas realizadas. É titular da Associação Portuguesa de Dano Corporal, com pós da Universidade de Coimbra, e é também proprietário do Instituto de Ação, empresa que realiza educacional de saúde, e da Solution, empresa do software para perícias médicas, ergonomia e saúde do trabalho. Então, para da experiência pouca, né, de perícias ou mais, né, a gente tem a alegria do Dr. Penteado. Eu lembro aos participantes que as perguntas são incentivadas a ser feitas pelo nosso bate-papo. E para a sua fala inicial, Dr. Penteado, eu já lhe deixo aqui com as perguntas iniciais. Como é que foi a sua trajetória? Como é que um médico que era cirurgião faz essa trajetória a pegar na perícia médica? E o que faz o perito em perito judicial? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado, Márcia. Prazer sempre estar falando com você, essa pessoa sempre agradável e educada que você é. E agradeço aí pelo convite da gente estar podendo falar um pouquinho da nossa trajetória aí nessa especialidade tão bonita que é a nossa. Infelizmente, pouco valorizada ainda pela sociedade, mas a nossa luta é que para que eles entendam cada vez mais a importância da medicina do trabalho. Se tem uma coisa que a pandemia, a gente nunca pode dizer que a pandemia fez algo de bom, né? Mas se tem alguma coisa que foi importante é a valorização do médico do trabalho, né? Então as empresas realmente verificaram o quão importante é o médico do trabalho nesse enfrentamento aí com relação à Covid, né? Muito bem, então vamos contar um pouquinho, deixa eu ligar o meu temporizador aqui, que eu tenho 20 minutos. Sem grande estresse, mas em torno de 20 minutos para a gente poder ter tempo. Sim, não, é que às vezes eu gosto de falar muito e aí acaba passando. Então, eu já botei aqui que é para não ter problema. Muito bem. Então a doutora Márcia até comentou, por onde que eu cheguei na perícia médica, né? Na verdade, nós começamos pela medicina do trabalho. Então, um dia lá, no passado remoto, eu fui cirurgião, e aí a gente tem muito cirurgião médico do trabalho, né? Não sei se vocês já perceberam isso.
E então, uma época lá atrás, eu fui cirurgião até quando eu conheci a medicina do trabalho. Na verdade, eu conheci a medicina do trabalho ainda durante a faculdade, onde ela estava começando aquelas questões de medicina do trabalho, e a gente fazia, nós conhecemos o pessoal daqui de Londrina, que estava naqueles primórdios lá de 1990, 1990, 89, 90, fazendo uma medicina do trabalho que, obviamente, não é a mesma medicina que nós temos hoje, que já melhorou muito em qualidade, né? E aí fui fazer residência de cirurgia, fiz cirurgia e fui trabalhar em uma cidade pequena, próxima aqui a Londrina. E chegando nessa cidade pequena, como eu tinha uma experiência de médico examinador, numa clínica de medicina do trabalho em Londrina, e nessa cidade, apesar de ser uma cidade pequena, tinham 3 grandes empresas e ninguém fazia medicina do trabalho lá. E aí eu fui e falei assim, ó, vocês não estão querendo alguém para examinar o povo aí, tal, tal, tal. Na época, inclusive, tinha um médico coordenador, que talvez a Márcia deva conhecer, era o Dr. Ramon Manubens. Ele era um médico de Marília, fazia o programa de conservação auditiva, tinha todas aquelas, né? Depois ele mudou para São Paulo e se tornou perito, e ele foi uma pessoa que me ajudou demais, né? Eu era o braço direito dele ali como médico examinador na empresa e ele o coordenador. Nessa empresa, na verdade, não tinha obrigação de ter médico do trabalho, né? Não tem até hoje, mas continua mantendo médico do trabalho na empresa. E ela contratou porque a gente conversou com o dono e mostrou as importâncias, mesmo ele não sendo obrigado a ter médico do trabalho lá dentro, só podia ter coordenador examinador, a gente mostrou para ele a importância e ele apostou na ideia e até hoje, mesmo ele não tendo mais que 500 funcionários, ele está agora com 400 e poucos funcionários, numa empresa de risco grau 3, indústria de imóveis muito boa, bem moderna. Ele apostou e falou, não, vamos colocar um médico para fazer o acompanhamento dos trabalhadores aqui dentro, e aí ali eu fui começando e fui fazer, na época, você não tinha, ou tinha, acho que só tinha residência num lugar só, e não tinha as obrigações de 1900 e quantas horas, né, Márcio? 1940, 1920, né? Nós fazíamos agora é 1920 após, né? Quando se fala em pós-graduação, né? Mas a residência são 2.880 horas. Isso. Eu acho que após a metade, aí você tem que fazer mais 6 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, como examinador e tal, né? E na nossa época, tinha que fazer 380 horas, você já não tinha especialidade ainda, você lembra que eu acho que não havia especialidade de medicina do trabalho, você fazia uma pós-graduação e ia lá no CRM e falava assim, olha, eu quero trabalhar com medicina do trabalho, o CRM liberava, autorizava você a trabalhar, isso nós estamos falando 1995, tá, gente? Então, muito tempo atrás, né? Aí, em 2003, que aí houve a questão da especialidade médica, onde nós somos obrigados, então, a prestar prova, tal, né? E hoje tem que fazer a residência, tem todos lá que as necessidades que não vem ao caso aqui falar. Mas aí eu comecei, então, com medicina do trabalho, né? Então, o meu início da atividade foi com medicina do trabalho. E já comecei a trabalhar nessa empresa, que é uma empresa de imóveis, e eu tive uma felicidade de ser contratado para a Monsanto, era a Cargill que se tornou Monsanto, uma empresa multinacional, em que a gente teve a oportunidade também de aprender demais com os médicos coordenadores, e era muito legal que a Monsanto investia muito nos médicos. Então, nós nos reuníamos a cada 3 meses em Uberlândia, todos os médicos das unidades da Monsanto, e via médico dos Estados Unidos, do México, para ensinar a gente espirometria, falar de colinesterase eritrocitária, que na época nem se sabia o que era no Brasil. Então, nós tivemos essa grande escola que foi a Monsanto aí para o trabalho como médico do trabalho, e peguei mais umas empresas lá, e acabei largando então cirurgia. Chega uma hora você tem que escolher, né? Você quer fazer bem feito, né? Você vai ter que fazer as suas escolhas. Então, parei de operar, larguei a cirurgia, mantinha uma clínica em atendimento de pacientes, mas passei a fazer atividade médica do trabalho. Quando eu fui conhecer a perícia médica, então,
estava se começando as perícias de insalubridade, periculosidade na região, e eu fui convidado por um advogado, amigo nosso, a fazer umas assistências técnicas lá de umas perícias de insalubridade. Aí ele falou, você faz assistência técnica? Eu falei, se você me falar o que é esse trem, eu vou tentar fazer. Que eu não tinha nem ideia, né? Não, vamos lá, você só vai lá comigo para ver, tal. Então fui fazer essa assistência, falei, rapaz, esse negócio aqui é legal, hein? E aí falei assim, eu acho que o lance da perícia médica vai melhorar. Nessa época aí, dos anos do início, 20 anos atrás, né, aí dos anos de 2000, não se pagava a perícia, você não recebia nada. Então, você fazia a perícia e se a empresa perdesse, a empresa te pagava, e se o autor perdesse, o juiz colocava assim, agradecemos o doutor José Marcelo Penteado pelo seu auxílio à justiça brasileira, etc. e tal, mas você não vai receber nada, né? Tinha uma vantagem, que na época, 20 anos atrás, quando a empresa perdia, você ganhava 3 mil reais, que era para compensar aqueles que você não recebia, né? Hoje, lamentavelmente, depois de 20 anos, uma perícia judicial está valendo aí 1.100, R$ 1.000, né? 1.300, né? Mesmo que a empresa ganhe ou a empresa perca, não interessa, o dinheiro acaba sendo esse. A diferença é que cresceu muito o número de perícias, né? Antes a gente tinha muito pouco. Eu lembro que quando eu fiz a prova da ANANT para a médica do trabalho, eu já fazia perícia, e a gente tinha que comprovar as atividades que fazia com o médico do trabalho, e uma das atividades que eu comprovei era a atuação, eu tinha trabalhado, já trabalhava nas empresas, tal, e atuação como perito judicial, né? E aí eu lembro que nessa época, acho que foi 2002, o Carlos Campos era o diretor de Título, eu acho. título, ele não era, nem tinha sido ainda presidente da ANANT. E aí ele era o diretor de título e tal, aí eu comprovei lá que eu tinha feito 80 perícias no ano, que eu prestei. Não acredito que você fez só tudo isso de perícia? Fiz tudo isso de perícia. Em 2016 a gente fazia 80 perícias ao mês, né? Então, para você ver a diferença que era lá em 2002 para o que foi em 2016. E aí, com isso, foi crescendo a perícia médica, e eu digo para vocês, a perícia médica, em especial na perícia trabalhista, me deu um conhecimento muito grande para a medicina do trabalho. Eu falo que eu, como médico do trabalho, eu tenho duas visões, o que eu tinha antes de começar a fazer perícia e o que eu tenho depois. E eu acho importante para vocês que são estudantes aí começarem a analisar. Por quê? Porque a gente vai fazendo as coisas que a gente acha que está fazendo certo e não sabe as consequências futuras daquilo, né? Como perito judicial, você já está vendo o que aconteceu depois. Então, como que o juiz está julgando aquela determinada situação? Então, assim, às vezes você acha que você está tomando uma conduta correta aqui e você vai ver o julgamento é completamente diferente. Vou dar um exemplo básico, né? Eu entendia lá na outra época que era assim, tem doença do trabalho? Tem, não pode mandar embora. Está doente, mas não é do trabalho? Pode mandar embora? Pode mandar embora. Então tá, pode mandar embora. Está errado, né? A questão da aptidão para o demissional não é se ele tem doença ocupacional ou não tem doença ocupacional, é se ele está apto para trabalhar ou não. Porque se ele tem uma doença que o incapacita para trabalhar, também o incapacita para ser desligado da empresa. É toda a questão social da empresa. Por que eu estou dizendo isso? Você pega uma pessoa que está, por exemplo, isso a gente viu várias vezes na perícia judicial. A pessoa está e agora ainda mais com a tal da gestão da saúde suplementar, que talvez alguém vai falar sobre isso. A gestão da saúde suplementar aquele médico, é uma outra atividade muito legal do médico do trabalho, em que ele vai ficar olhando lá o plano de saúde. Então, a empresa tem um plano de saúde, tem os pacientes doentes, etc. e tal, que estão utilizando esse plano de saúde. Esse médico vai analisar tudo isso e vai dizer, olha, vocês precisam investir mais aqui nessa prevenção, ou investir mais nessa outra área aqui, porque os teus funcionários estão ficando doentes, esses funcionários estão doentes, estão utilizando o plano de saúde, e o ano que vem vai aumentar o valor do seu plano de saúde, né? Então, a empresa investe aqui, melhora a saúde do trabalhador, mas ela também não gasta lá com o aumento do valor do plano de saúde.
Mas existe a questão negativa disso, que às vezes as pessoas, sem essa parte humana, dizer o seguinte, ó, esse cara aqui foi diagnosticado com um câncer, vai iniciar um longo tratamento de quimioterapia, radioterapia, etc., o teu plano de saúde vai lá para cima. Então desliga o cara, né? E aí a pessoa desliga, a empresa desliga, fala assim, não, esse cara vai pegar um monte de atestado, vai gastar o meu plano de saúde, acho melhor eu desligar ele. E aí o médico fala assim, se ele está apto aqui, ele está trabalhando, eu posso desligar ele e ela não é uma doença ocupacional. Isso caracteriza dispensa discriminatória na Justiça do Trabalho. E aí, esse cara vai ser readmitido. Você, como médico do trabalho, pode ser chamado a conversar no Ministério Público. Como é que você demitiu um cara que vai iniciar um tratamento com radioterapia e quimioterapia? Você admitiria, a pergunta é, você admitiria esse trabalhador para começar na outra empresa? Né? Você fala, não vou admitir. Então, se você não admite na outra empresa, você também não demite dessa, meu querido. Entendeu? Então, é isso que a justiça entende com relação aí às questões das demissões discriminatórias, né? Bom, e aí eu fui fazer perícia, então, assim, o que eu estava voltando lá, eu falei para você, né, Márcio, eu fico falando demais, e aí essa perícia judicial eu fui apaixonando, da mesma maneira que eu me apaixonei pela medicina do trabalho, eu fui me apaixonando pela perícia trabalhista, e tive que estudar, e aí isso cada vez te impõe a estudar mais, né? E aí dentro dessa área de estudo eu tive que estudar muita coisa, incluindo legislação, etc e tal, a questão da valoração do dano corporal, né? Por isso que eu fui fazer a pós-graduação pela Universidade de Coimbra, porque se a pessoa tem uma doença ocupacional, o juiz quer perguntar assim, está incapaz ou não está incapaz, se tem redução de capacidade laborativa, quantos por cento ele tem de redução de capacidade laborativa. E aí o perito tem que saber sobre baremos, o que é deficiência funcional, o que é incapacidade funcional, como valorar dano estético, como valorar sofrimento padecido, tudo isso vem na área da perícia médica. Da mesma maneira, quando eu comecei a perícia médica, a medicina do trabalho ainda não havia especialidade, é isso mesmo, né, Márcio? Eu não estou errado, né? A especialidade foi lá para 2002, né? A especialidade mesmo, né? Como acesso direto para residência, sim, essa é uma discussão um pouco mais ampla. Como especialidade, foi em 72. Mas já pelo CFM como especialista? Com RQE, essas coisas? Não, com RQE foi depois. Tá certo. Isso, com RQE foi 2002. A perícia médica também, todo mundo fazia perícia médica. Aí houve uma grande discussão, e a perícia médica também hoje se tornou uma especialidade. Então, a partir de 2011, a perícia médica, você faz você tem que fazer também pós-graduação, não sei se tem residência de perícia médica ainda, aí faz a pessoa pode fazer uma residência médica em medicina legal, aí ele já sai... Porque juntou medicina legal e perícia. Né? Isso, juntou medicina legal e perícia médica, juntou tudo numa especialidade só. Então, se você fizer uma residência em medicina legal, você sai com a medicina legal e perícia médica. Ou até se eu não me engano, se você for aprovado num concurso para médico legista, também já tem automaticamente, você já tem a questão do registro da especialidade por ter sido aprovado num concurso público para a atividade, né? E aí a perícia médica, também eu me apaixonei pela perícia e fiz muita perícia trabalhista. E aí a perícia trabalhista me exigiu que eu saiba ergonomia. E aí eu falo para vocês, meus amigos, PGR NR1 vai começar em março de 2021. A gente tem a NR7 e tinha a NR9, que é o PPRA. Isso já não tem mais, certo? Ainda vai ter o PPRA até março de 2021. PPRA vai acabar e se tornou o PGR. O PGR é importante porque você não vai ter que falar só em riscos físicos, químicos e biológicos, mas todos os demais riscos de todas as outras NRs, incluindo a ergonomia, que é obrigatória. Então, isso aí, há anos atrás, me fez aprender ergonomia. Então, hoje eu sou pós-graduado em ergonomia também, e nós temos os nossos cursos de ergonomia, inclusive, eu tenho até pedir desculpa ao doutora Márcia, que nós estamos com o tempo totalmente limitado aqui,
Nós estamos com o curso de ergonomia total hoje aqui em Londrina, médicos do Brasil todo aí fazendo, nós estamos com o nosso terceiro curso, mês que vem já começa o quarto curso de ergonomia. É muito legal, a gente fala de ergonomia biomecânica, organizacional, psicossocial, cognitiva, como avaliar, isso tem como avaliar, tem como saber macroergonomia, tem como saber os riscos ocupacionais com relação à carga mental, essas coisas, tem tudo como saber dentro da empresa, e nós, médicos do trabalho, somos obrigados a saber, cara, é isso aí. Não é assim, eu vou, não sei se eu vou querer empreender ergonomia, não tem isso não. Ou você é médico do trabalho e sabe ergonomia, ou não é médico do trabalho, esse é o meu entendimento. É obrigado a saber, porque faz parte. Como é que você vai falar se o cara tem uma doença do ombro, se você não sabe avaliar o que é um risco para ombro? Não é verdade? Eu tenho que chegar lá no bem do trabalho, eu tenho que fazer minha vistoria no local de trabalho. Eu tenho que chegar lá e falar assim, isso aqui tem risco para ombro, não tem risco para ombro. Como é que eu vou saber isso? Achômetro? Não. Tem lá a norma ISO 11226, que vai falar sobre postura estática, norma ISO 112283, que vai falar sobre repetitividade de ombro, e tem lá a definição de como faz para você saber o que é isso, né? Então, hoje, os médicos do trabalho têm que saber ergonomia, têm que investir, ainda mais que a partir de março de 2021, vai estar dentro do PGR. E você vai deixar só o engenheiro ver? Você tem certeza que ele está fazendo certo? Uma das coisas que me fez fazer higiene ocupacional, que foi uma outra pós que eu fui fazer também, foi assim, eu poder discutir com o engenheiro. Será que a sua dosimetria de ruído está certa? O seu grupo de homogênea de exposição que você está fazendo está certo? Não adianta, por quê? Porque o meu PCMSO vai depender de uma avaliação ambiental correta. Se eu tiver uma avaliação ambiental incorreta, o meu PCMSO já era. Coincidentemente, acabei de ver uma notícia agora em um dos grupos aí, um médico que foi condenado junto com a empresa de raio-x, porque o cara do raio-x disse que o cara tinha um encurtamento de não sei de quanto da perna, e o médico ortopedista mandou fazer a palmilha do não sei de quanto para a perna, mas o raio-x estava errado. E aí a pessoa piorou do problema da coluna. Então aí o juiz foi lá e mandou pagar a indenização, e o médico que fez a palmilha errada e o raio-x que fez errado. O médico falou, mas que culpa que eu tenho, que se o cara que se eu olhei no laudo do raio-x era tanto centímetro e não era. Aí o cara falou assim, você tem que saber ver o raio-x para saber se é realmente aquilo ou não. Você vai confiar no laudo ou você vai olhar a chapa? Ok? A responsabilidade é sua mesmo. Você vai confiar no laudo lá do engenheiro, você tem certeza que está fazendo certo? Né? Então, a gente tem que avançar aí nesses conhecimentos. E é isso que a medicina do trabalho nos dá de muito legal na nossa vida, é que ela é um desafio diário. Você nunca vai deixar de aprender, né? Então, você está todo dia você está vendo, tendo que ver alguma coisa nova, aprendendo alguma coisa nova, estudando alguma coisa nova. Bom, aí só encerrando aqui a minha fala, então, aí eu fui para a perícia, fiz muita perícia trabalhista, e agora está me dando também uma outra satisfação, é que eu terminei também uma pós de Direito Médico. E aí eu estou começando a fazer agora também as perícias cíveis, as perícias de erro médico, e começar a entender sobre quais são os deveres do médico, dever de informação, dever de conduta, dever de vigilância e cuidados. E aí a gente tem que explicar para vocês, como médico de trabalho, que vocês vão ter que estudar um pouquinho disso aí também, para saber se você, como médico do trabalho, está cumprindo o dever de informação ao seu trabalhador, se você está cumprindo o seu dever de vigilância e cuidado. Isso aí são deveres do médico, está lá na responsabilidade civil do médico. É do cardiologista, é do ortopedista, é do psiquiatra e de vocês, médicos do trabalho também. Vocês podem ser processados, responsabilizados civilmente, futuramente, no caso de vocês estarem falhando, principalmente na nossa parte de vigilância e cuidados. Doutora Márcia Mandini, falta 5 segundos para o meu temporizador aqui. Super à vontade, fala um pouco mais do dia a dia. Eu já tenho 2 perguntas aqui, mas a gente vai ter tempo, fique tranquilo. Não, mas pode fazer, acho que era isso, acho que a minha parte geral, eu acho que era isso, acho que dá para a gente ir respondendo as perguntas aí. Normalmente eu faço pergunta de bloquinho, então eu vou fazer 2 perguntas, tá? Para te dar um tempo para responder, e que talvez você possa avançar um pouco mais para falar um pouco desse dia a dia do médico perito, né? Uma pergunta aqui... Ah, é verdade. Tranquilo, essa já é uma terceira pergunta.
Mas assim, falar um pouquinho mais do dia a dia, né, do médico perito, É. Ser médico perito na prática, né? Uhum. Aí a Lívia, que é residente aqui da Unicamp, ela pergunta quais são os principais dilemas éticos na perícia médica, na sua opinião, com base na sua experiência, os principais dilemas éticos. E o Rodolfo, que também é residente aqui da casa, está perguntando o que mudou para a perícia depois da reforma trabalhista. Lembro para os residentes que são de outras escolas, não da Unicamp, fiquem à vontade, a casa é nossa, tá? Então, passo a palavra de volta. Bom, o dia a dia da perícia médica, já vou entrar nos dilemas éticos, né? Você que é a pessoa que faz a perícia. Então, na verdade é essa, nós marcamos a perícia, estudamos o processo judicial e marcamos a perícia normalmente, inicialmente em consultório, e depois, no caso de necessidade ou não, a gente vai fazer a vistoria no local de trabalho, que inclui também a perícia de ergonomia. O dia a dia nosso é esse. Então, para você atuar na parte de perícia médica, você tem que ter todo esse conhecimento da legislação da prova pericial, etc. e tal. Tem uma equipe que vai, né? No começo a gente não tá para ter equipe, a gente não tem nem ter o dinheiro para ter, mas tem uma equipe que vai te ajudar a fazer os resumos do processo, colocar esses documentos, onde você vai ter que estudar detalhadamente, né? E fazer, então, marcar as perícias em consultório. E aí eu já vou no ético, eu vou lá no final da pergunta, que é o que mudou para o médico perito. Muito bem, na reforma trabalhista. Então, quando eu falei para vocês, até 2016 a gente fazia 80 perícias por mês, e hoje a gente não faz mais. Não faz mais por quê? Em novembro de 2017 veio a reforma trabalhista. Então, a perícia médica cresceu demais, porque a legislação, a partir de 2005, entrou a emenda constitucional 74, com a emenda constitucional 74 passou tudo que é trabalhista para a área trabalhista, e com isso separou questão financeira para assim, como está indo para trabalhista, todas as perícias vão ser arcadas financeiramente pelo governo, no caso da pessoa com beneficiário da justiça gratuita. Se a empresa perder, a empresa paga, se o autor perder, a União vai pagar. Com isso, explodiu a perícia. Então, a gente fazia 80 por ano, passamos a fazer 80 por mês. Nesse meio tempo, por que explodiu a perícia? Infelizmente, por muitos advogados que exageravam o pedido. Pedia lá miopia relacionada ao trabalho. Infelizmente, eu fiz uma perícia de ejaculação precoce relacionada ao trabalho. Porque isso aí. O advogado pediu, porque o autor falou que ficava muito nervoso no trabalho, e porque ele ficava nervoso no trabalho, quando ele chegava lá com a esposa, ele tinha ejaculação precoce. E o médico falou que a ejaculação precoce é porque ele ficava nervoso. Como ele ficava nervoso no trabalho, então tinha relação com o trabalho. Na verdade, assim, o que os advogados faziam? Vou pedir tudo que eu tiver que pedir para tentar chegar a um acordo. A empresa aceitando um acordo, estou feito. Se ela não aceitar o acordo, não vou perder nada mesmo, é a União que vai pagar, então vamos entrar com um monte de ação, né? Aí vem a reforma trabalhista. Então, assim, não precisaria ter tido isso se os procuradores tivessem tido responsabilidade nesses anos, o que muitos deles não tiveram. Entrou a reforma trabalhista e disse o seguinte, tá bom, você é beneficiário da justiça gratuita para o 13º, não sei o quê, mas a perícia, se você perder, você vai ter que pagar. E outra coisa, você vai ter que pagar também o honorário de sucumbência para o outro advogado da empresa. Aí os advogados falaram assim, não, então não vou entrar, só vou entrar agora com aquilo que realmente é. Então hoje a gente está vivendo um período de que seria assim, quais são realmente os processos judiciais que deveriam estar? Com isso caiu em 70% o número de perícias da trabalhista, de doenças de acidente do trabalho, e caiu a insalubridade e periculosidade, caiu 90%. Então, assim, para aquele número de perícias que a gente fazia e assistências técnicas para a empresa, isso diminuiu muito, né? Então, nós vivemos outra época da perícia, motivo qual eu comecei a fazer a perícia de ato médico, tá? Então, assim, a gente tem que se virar na vida, né? Então, começou a diminuir as perícias trabalhistas, eu fui fazer a de direito médico e fui começar a fazer a perícia de erro médico, e está aumentando. O número de perícias está aumentando,
porque ele entra na lei do consumidor, do consumidor lá, em que o autor não tem que pagar nada, ele fala que tem, e você, médico, tem que pagar tudo lá, entendeu? Tem que adiantar o pagamento da perícia, etc. e tal. Então, as perícias de erro médico estão aumentando. O grande problema ético é o perito concausista. Nós temos os nossos critérios, né? Critério de estabelecimento de nexo causal, critério de estabelecimento de nexo de concausa, em que a gente tenta eliminar a subjetividade e ser um laudo mais objetivo. Inclusive, publicamos agora, em junho de 2020, os critérios de concausa na revista do Tribunal Superior do Trabalho, com critérios objetivos para avaliação da concausa e graduação da concausa. Então, é um artigo de extrema importância que está publicado na revista mais importante de jurídica relacionada à saúde do trabalhador. Para evitar isso, por que eu estou falando? Se o perito não der nexo, o que vai acontecer? Ou ele recebe milão, ou ele não recebe nada. Ok? Se o perito não der nexo, se ele der nexo, o juiz vai pagar lá 2,5, 3 mil na perícia, 2 mil reais na perícia. Então, tem muito perito que, infelizmente, olha para os seus honorários e não para as questões técnicas da perícia judicial. E aí nós temos muitos nexos de concausa que são absurdos, horríveis. E você vê que essa questão ética é justamente essa. O perito, infelizmente, está olhando mais para os seus honorários aí do que o bem da justiça, né? Infelizmente, você tem boas pessoas e más pessoas, bons profissionais, maus profissionais, em todas as profissões, incluindo a medicina do trabalho, incluindo a perícia médica. Acho que eu respondi as duas, né? As três, inclusive, né? Porque teve a outra lá. Eu coloquei uma no meio aí para ver se eu falou, mas foi super bem. Agora, a gente tem uma pergunta paulada aqui. O professor Sérgio, né? Ele lembra um episódio bastante triste, que talvez seja interessante contar um pouquinho do que foi a Operação Hipócrita, que aconteceu, inclusive, aqui em Campinas, quer dizer, longe da sua região, mas certamente foi um assunto entre todos os peritos, e a Operação Hipócrita denunciou, processou, chegou, inclusive, a prender vários médicos peritos aqui na região de Campinas e outras regiões, tá? A indústria da perícia em prol das empresas, que esteve no foco, né, dessa operação, levantou a questão de propina mesmo. E a pergunta é, em algum momento da sua vida profissional, você já recebeu proposta de propina? E como foi, com todos os cuidados, né? Mas falar um pouco desse risco, né? Já que existem tantos interesses econômicos envolvidos, qual é a sua sugestão, né? Qual a sua orientação a fazer? Tá, recebi sim. Tá, então, assim, eu acredito que até todos os peritos, algum dia da vida, devem ter recebido. Mas é velada, né? Então, a pessoa não chega para você e fala assim, doutor, quanto que o senhor quer de dinheiro para dar esse laudo favorável ou desfavorável? Né? Elas são veladas, a pessoa não chega assim. A Operação Hipócritas, até onde eu sei, o negócio já estava descambado, né? Eu não tenho, eu conheço situações que eu não posso dizer, mas que eram situações que realmente, assim, existia, me parece que estava bem claro que eram peritos falando assim, ó, se me pagar X, você tem um laudo para cá, né? Então, essa foi a operação que se desencadeou muito aí, e infelizmente, então, existe os dois lados, né, doutor? Então, existe o lado do perito mau caráter que recebe para não dar anexo e recebe da empresa por fora, e existe o mau caráter que aí esse também é velado, mas ele dá anexo de tudo porque ele não está pensando no trabalhador. Eu sou bonzinho, porque eu penso no coitado do trabalhador. Sinto muito, não é no coitado do trabalhador, é no seu honorário, meu filho. Se a pessoa chega para mim e fala assim, eu falo assim,
vá fazer essa conversinha para outro, não para mim. Você está pensando no seu honorário, ponto final, né? Então, existem os dois lados da moeda, né? E a vez que eu recebi foi muito engraçado, que o advogado chegou para mim e falou assim, então, doutor, sabe o que é? A empresa, ela está assim, bem preocupada com relação ao resultado do laudo pericial. Eu falei assim, doutor, está preocupado? Tá, doutor, a empresa está muito preocupada. E a gente sabe como é que é, né? Quando o doutor não dá anexo, acaba recebendo menos, e a gente sabe essas dificuldades na vida do perito. Então, doutor, eu queria falar para o senhor assim, que a empresa se disponibiliza, se o senhor quiser, de fazer o adiantamento do laudo pericial, né? Então, a empresa pode adiantar o valor, o quanto o senhor pedir, a empresa adianta o valor para o senhor. Falei, pô, doutor, que legal, hein? Puxa, gostei dessa da empresa. Faz o seguinte para mim, informa isso nos autos, o senhor informando isso nos autos, eu informo para o juiz o valor, que vai ser da perícia, e aí vocês depositam nos autos, né? Pergunta se até hoje, pergunta se até hoje está lá no processo que eles iam pagar. Tá nada, né? Aí ele falou, sim, vamos falar com a empresa, doutor. Tá bom, até hoje não veio. Então, assim, o que acontece muitas vezes é isso, essa questão velada, e se o cara vem com essa questão assim, você também dá uma nele, e aí ele percebe, e tudo bem, e fica bem. E é incrível que isso aconteceu no começo da vida de perito. Daí que está a importância de você ser uma pessoa correta e se manter correto, porque isso aconteceu no começo. Depois nunca mais teve, porque já os advogados já estão assim, ó, não adianta lá e conversar com aquele lá que não vai conseguir nada e depois nunca mais teve problema nenhum, né? Penteado, uma prática que a Operação Hipócritas acabou revelando é que, às vezes, ao invés do advogado, a oferta velada de propina acaba acontecendo pelo próprio assistente técnico. Era isso que aconteceu. Né? E pela tua experiência, já aconteceu coisa assim, ou com você ou com colegas? Não. O que aconteceu comigo, eu acredito que lá deva ter acontecido, porque já devia todo mundo estar sabendo, entendeu? Então, era uma coisa assim, que o cara já tinha perdido os profissionais que se envolveram nisso, já não estava nem aí mais, achava que não ia virar nada mesmo, e já começaram a fazer as coisas meio abertas. Porque antes de acontecer, eu estou falando para você, porque antes de acontecer isso, um conhecido meu chegou para mim falando, olha o que aconteceu lá na região de Campinas comigo, ele era um assistente técnico, entendeu? E que a pergunta para ele foi assim, doutor, a empresa, o perito perguntou para ele, a empresa tem alguma oferta para fazer? Uau. Não sei qual foi o perito, entendeu? E aí, quer dizer, o próprio perito chegou para o assistente e falou assim, não sei qual foi o perito, não sei o que foi, quanto foi, né? Mas isso antes da Operação Hipócritas, hein? Lá para trás, né? Então, infelizmente existe, né? E eu digo assim, eu falo isso bem claramente, falo assim, tudo é uma questão puramente de caráter, e caráter está na pessoa, né? Independente se ele é pobre, rico, milionário, o que ele é. Lamentavelmente, eu não consigo entender, se tem uma coisa que eu não consigo entender, é médico e juiz ser corrupto. Porque é uma profissão. Se você não souber nada, se não fizer nada, se não sabe fazer nada, você vai ganhar 15 pau por mês. Né? Você vai se formar, você vai ganhar 15 pau por mês. Mesmo que você não tenha nada. Qual profissão que tem isso, gente? Né? Então, é uma profissão de médico, é uma profissão que não necessita, não precisa, ninguém precisa de... O juiz também não precisa, mas infelizmente existe. E aí você fala assim, para quê? Porque em vez de eu ter uma CRV, eu quero ter uma XR3. Você entendeu? Uma BMW X3 lá. Em vez de eu andar de executiva, eu quero andar de primeira classe. Olha só. Você entendeu? É ganância, é pura ganância, né? Eu vou só te interromper um pouquinho, porque eu tenho mais duas questões aqui, eu estou muito ciente do nosso tema, nosso tema. Tem uma pergunta aqui, se é possível, pela sua experiência, né, usar os resultados das perícias e das reclamações trabalhistas, né, para melhorar as condições de trabalho. Eu acho que, meio que traduzindo essa pergunta, tipo assim, a empresa prende? Essa é uma pergunta. E a outra
Se já lhe aconteceu de estar numa perícia, você como perito judicial, e chegar o assistente técnico ser um amigo seu. Como é que fica isso? Então, são duas perguntas. Não, né? Do amigo e a outra qualquer mesmo que você falou? Dá para usar o Sim, sim, sim. A gente entende que a perícia médica, qualquer que ela seja, ela tem fins pedagógicos, né? Então, se ela não aprendeu por bem aqui, orientado pelo médico do trabalho, ela que paga a indenização e começa a aprender por mal. Então, a perícia tem esses fins pedagógicos. A própria perícia médica do erro médico, ela tem fins pedagógicos. O médico não conhece os deveres dele. E aí, quando acontece um processo, você fala assim, puxa, eu devia ter feito isso, aquilo diferente. E aí ele aprende e não vai querer fazer. Então, sim, deve ser usado, tem fins pedagógicos. Com relação ao assistente técnico médico, assistente médico que seja amigo nosso, sim, a maioria deles são, graças a Deus. Tá? Então, assim, uma coisa é você ser amigo íntimo, em que a sua decisão como perito, ela é interferida por uma relação que você tem com um assistente técnico ou com a empresa. Agora, você ser amigo do assistente técnico, gente, eu moro em Londrina. Londrina não é uma Campinas, né? Ela tem 500 e 600 mil habitantes. Quantos médicos trabalham com perícia e assistência técnica aqui? 6 ou 7 da parte trabalhista. Todo mundo se conhece. A mesma coisa dos advogados, entendeu? Todos os advogados se conhecem. Então, assim, você tem que ter a segurança, e aqui é muito interessante, que é assim, às vezes quando eu vou fazer uma assistência técnica e tem um perito que é amigo meu, ele faz errado, eu desço-lhe a borracha, não tem problema. E aí ele vem e desce a borracha em mim, não tem problema. Depois a gente, isso é do ato jurídico. A gente tem que entender que não existe inimizade e nem amizade que interfira. Eu estou fazendo um trabalho. Fiz um trabalho, acabei, entreguei, vamos lá, vamos sair, vamos conversar, vamos aprender isso com os advogados, né? Nós médicos, às vezes, a gente fica muito rançoso, porque um falou uma coisa, outro falou a outra, né? Deixa que fala e vamos lá, vamos seguir em frente, né? A vida é assim. Então, sim, nós assistentes somos amigos. Todos os peritos que se envolvem, nós temos um relacionamento da parte profissional, tá certo? Nós não somos inimigos, né? A não ser com aquele que realmente tem, às vezes você pode ter um problema, que é aquela que a gente volta na questão ética, que tem perito que não dá para você nem manter um relacionamento, porque você sabe que o caráter dele não permite que você conviva com essa pessoa adequadamente, né? Excelente. Nós temos mais 2 minutinhos, e antes de fazer o encerramento, aí eu queria soltar, se eu puder eu mesmo fazer uma pergunta, uma questão que eu tenho dúvida, né? Alguns peritos, não sei se é o seu caso, orientam filmar a perícia como, não só para ter o registro, mas também como uma prova de proteção, por exemplo, contra abordagens... Pergunta excelente. Como é que é isso, do ponto de vista ético? Pode, não pode? Se pode, pode de que jeito? É recomendado, não é? Bom, o que eu faço inicialmente, eu gravo o som de toda a perícia. Isso eu gravo desde 2005, 2006, mais ou menos. O que me levou a gravar a perícia? Um cidadão fez uma perícia e ele falou que ele já tinha saído da empresa e que estava trabalhando, fazendo bico na empresa concorrente, certo? Fazendo a mesma atividade. E aí ele teve uma doença XYZ, não sei o que era lá, que eu dei o nexo, mas eu disse assim, ele teve a doença, como toda tendinite cura, né, gente? A maioria das doenças cura, gente. Tendinite cura, né? Uma coisa você tem, não é, mas é do trabalho, é do trabalho, é igual a outra tendinite que não é do trabalho. Por que a outra cura e a do trabalho não cura? Então, tendinite cura sim. E aí, eu falei assim, não, ele teve uma tendinite, teve nexo no trabalho, afastou do trabalho, a tendinite curou, ele já está trabalhando numa outra empresa, e sem registro, mas está trabalhando numa outra empresa e está apto para o trabalho, sem capacidade nenhuma. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar o dano moral da doença, né? Mas ele não vai ganhar a diminuição da capacidade laborativa até os 75 anos, como diz o artigo 950 do Código Civil, que é assim, se a pessoa tiver se você produz um dano em alguém, não importa se é trabalhista ou não, tá? O dano, inclusive, se você atropelar alguém, etc e tal, der um soco na cara de alguém,
Toma cuidado, se você der um soco na cara de alguém e você incapacitar ele para o trabalho, você vai ter que pagar o salário desse cara X% até os 75 anos de idade dele, ok? Isso quem diz é o Código Civil. Então eu disse, olha, então tudo bem, ele pode trabalhar. Aí o advogado meteu a boca em mim no processo e falou que o trator nunca tinha falado aquilo, não. Que eu estava mentindo no processo e pediu para que tivesse uma acareação entre o trabalhador e eu. Aí eu respondi assim, ó, não vai ter acareação nenhuma, porque eu vou falar que ele falou, ele vai, orientado já pelo procurador, vai falar que ele não falou, e o juiz é que decide. Então, para que eu vou lá acarear? Eu respondi, não vai ter acareação nenhuma, não tem que fazer. Eu mantenho a minha dele, o juiz que veja o que ele vai fazer. Aí depois o advogado me ligou. O advogado me ligou e falou assim, Penteado, eu sei que ele falou, porque eu sei que ele está trabalhando. Mas sabe o que é? Eu tinha que falar isso, porque quando você falou que ele está totalmente apto, você derrubou a minha inicial, porque na minha inicial eu falava que ele não podia trabalhar. Então eu tinha que fazer alguma coisa para defender meu cliente. Eu falei, tá bom, ok. Aí eu falei para ele assim, mas o que você fez não é ético, né? Ele falou assim, quem está falando aqui de ética? Eu não estou falando de ética, estou falando de ganhar o processo. É coisa completamente diferente uma da outra. Eu falei, então tá bom, então tá certo. Ele é amigo meu até hoje, advogado, ok? Se ele faz a parte dele, eu faço a minha. Mas aí, com aquilo, eu falei assim, a partir de hoje eu vou gravar todas as perícias. Então, eu coloco, quando eu marco a perícia, esse perito irá realizar todos os procedimentos de acordo com artigo 473, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que lá, esse parágrafo 3º diz assim, pode o perito, e olha só, e os assistentes técnicos, então, não é só o perito, o assistente técnico pode fazer tudo que ele quiser também. Filmar, fotografar, pedir documento, olhar planta, etc e tal, e pode tudo. Então eu coloco assim, ó, eu vou fazer tudo, e coloco lá. Se alguém não quiser que eu faça, que se manifeste antes da perícia, porque aí eu não faço a perícia. Se não permitir que eu grave a perícia, eu não faço a perícia. Por quê? Porque é para minha defesa. Entendeu? A gravação da perícia é para minha defesa. Porque vai chegar lá e vai falar que eu falei alguma coisa, que eu não falei, ou que eu fiz alguma coisa na perícia, tá certo? E então, aí a informação, entre aspas, desculpa te interromper, mas assim, é um consentimento de gravação, primeiro que é uma perícia e você está legalmente amparado. E ao aceitar fazer a perícia, ele já consente que vai ser gravado. Isso. Na verdade, ali tem, quando eu marco a perícia, tem uma concordância tácita. Que assim, olha, eu estou escrevendo no documento que eu vou fazer tudo isso aqui. Se você não quiser que eu faça, você se manifeste antes. Perfeito. Acontece que os advogados nenhum lê, né? Então fica tudo... Não, eles não lê tudo, eles só olham a data da perícia e falam assim, você tem que comparecer lá em tal dia. Mas é concordância tácita. Concordância tácita no meio jurídico significa quem cala, consente, tá certo? O exame físico, alguns exames físicos eu filmo, dependendo do exame físico ou não. Aí eu vou ver a necessidade ou não. A necessidade é muitas vezes para provar alguma coisa também em minha defesa. Tá certo? Tomar cuidado com as questões de perícia sozinho com uma mulher no seu consultório, né? Porque você não é o médico dela. Aliás, se você der um laudo contrário a ela, você vai ser o maior inimigo da vida dela. E ela pode falar alguma coisa lá que você não fez. Entendeu? Então, tomar cuidado com uma perícia que esteja com uma mulher dentro do consultório. Se necessário, na hora do exame físico, chame a sua secretária, a sua secretária acompanha durante o exame físico e depois sai e tá tudo bem, entendeu? Os cuidados que a gente tem que tomar nesse mundo hoje que nós temos, né? Penteado, eu adoraria ficar a tarde inteira com você, mas nem você e nem eu podemos. Então, eu já vou começar aqui a fazer o encerramento desse nosso encontro, agradecendo muito não só a sua presença em cavar um tempinho para a gente, no meio de tantos trabalhos que você tem. Quero agradecer em especial a tua franqueza, eu acho que é isso que a gente busca exatamente aqui. Eu gostaria aqui de ressaltar que a atuação da perícia, ela sempre é feita com muito litígio, né, de parte a parte, todos esses cuidados que você traz. Então, assim, além dos cuidados éticos, né, que são muitos, que a gente sempre esteja bem preparado, acho que você deixou isso
bastante evidente, né? Seja na área de toxicologia, ergonomia, higiene, a necessidade da gente estar sempre aprendendo, estudar um processo antes da perícia é uma forma de aprendizado, então não dá para ir sem aprofundar o seu conhecimento naquele caso, né? Também acho que foi muito interessante você ressaltar para a gente o quanto que o próprio mercado, ele responde a mudanças políticas, né, políticas públicas. Então, entra a reforma trabalhista, muda, a União assume, o honorário muda, e, fundamentalmente, o que eu queria destacar aqui é a importância de você manter o profissionalismo, né, a sua boa reputação, caráter, ética, honestidade, porque não é só porque Londrina é uma cidade menor do que Campinas, né? A boa e a má reputação correm. Então, que bom que você conseguiu construir essa carreira, mais de 10 mil perícias, sem que não apareça uma nova pessoa veladamente te oferecendo antecipação de qualquer coisa, né? Eu acho que é mérito seu ter conseguido isso. Antes da gente encerrar oficialmente, eu pergunto se você quer deixar uma mensagem final aqui para os nossos residentes, futuros colegas, a gente não sabe por onde eles irão, fique à vontade. Pessoal, o que eu tenho para dizer é que é muito legal ser médico do trabalho, tá? Então, assim, vocês escolheram uma boa profissão e que não se descuidem de estar sempre, um dos grandes problemas, talvez, da medicina do trabalho, é você sendo um empregado de uma empresa, às vezes, fazer alguma coisa que talvez seja para a empresa e menos para o trabalhador. A gente tem que tentar lembrar que a gente fez a medicina do trabalho, que é pensando no trabalhador, pensando nesse trabalhador não se adoecer, não só das questões osteomusculares, biomecânicas, etc., mas o adoecimento mental relacionado aí às cargas mentais do trabalho, os riscos psicossociais, o assédio moral, etc. e tal. E a nossa profissão é bela, né? Vamos fazer ela da melhor maneira possível. Penteado, beleza? Muito obrigada, e obrigada por essa paixão que a gente tem do outro lado da tela, literalmente, tá? Obrigada mesmo. E, gente, lembrando que sexta-feira que vem tem mais 13 horas, né? E na próxima sexta-feira a gente vai receber a doutora, não sei se já está na tela, Rodolfo, mas semana que vem nós vamos receber a doutora Elisa Martinez, que é uma médica do trabalho altamente qualificada, uma pessoa que vocês vão adorar conhecer, eu tenho certeza. E a doutora Elisa vem falar para a gente sobre o papel dela como diretora técnica do SESI de Santa Catarina, né? Então, como é que é essa perspectiva de estar trabalhando para um setor patronal, no caso a indústria, sem estar dentro da empresa, né? Então, não percam, estejam conosco. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação, um agradecimento especial ao professor Sérgio, que esteve conosco, e um agradecimento mais do que especial ao nosso convidado, doutor José Marcelo Penteado. Muito obrigada, um ótimo final de semana.